Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns tipos de palavras que podem nos ajudar muito no processo de interpretação de textos em língua inglesa. Primeiro, nós temos os cognatos. Os cognatos, que são muito comuns entre a língua inglesa e a língua portuguesa, são palavras que têm a procedência grega ou latina e por isso são bastante parecidas com o português, tanto na forma quanto no significado. Eles podem ser de três tipos. Eles podem ser idênticos, quer dizer, eles são escritos exatamente da mesma forma, apesar de se pronunciar diferente, essas palavras são escritas iguais e mantêm o mesmo significado, como é o caso de radio, piano, hospital, hotel, sofa, nuclear, social, total, particular, chance, camera, inventor. Então essas palavras todas, elas são parecidas com o português, né? Na escrita, na verdade, são iguais, com exceção dos acentos, né? E mantêm o mesmo significado. Então, rádio é radio é rádio, hotel é hotel, nuclear é nuclear, e assim por diante. Aquilo que parece é. Essas palavras podem ser também, às vezes, apenas bastante parecidas com o português. Como nós temos ali alguns exemplos. Gasoline, a única diferença está na letra final da palavra, de gasolina para gasoline com E no final. Banks, ao invés de bancos, banks. Inflation, inflação. Intelligent, inteligente. Population, população. Revolution, revolução. Commercial, comercial. Attention, atenção. Different, diferente. Products, produtos. Secretary, secretária. Billion, bilhão. Dramatic, dramático. Deposits, depósito. Distribution, distribuição. Automatic, automático. Television, televisão. Public, events, models. Então essas palavras que não são exatamente iguais, mas que quando nós olhamos nós conseguimos fazer essa relação com a língua portuguesa. E também existe o caso das que são vagamente parecidas. As que são vagamente parecidas, nem todo mundo ao bater o olho vai automaticamente reconhecer que palavra é aquela, mas elas também muitas vezes podem nos ajudar. Como é o caso de electricity, eletricidade, responsible, responsável, explain, explicar, activity, atividade, impossible, impossível, lamp é a lâmpada, company é companhia no sentido de empresa, né? Então essas palavras todas podem nos ajudar muito e já é um ponto de partida para quem tem menos conhecimento da língua inglesa, né? A gente já olha para o texto, vendo essas palavras conhecidas, já se torna tudo mais tranquilo. Existem também as palavras que nós chamamos de estrangeirismos. O que são essas palavras? São palavras de outra língua, nesse caso palavras da língua inglesa, que nós passamos a usar em português. Mesmo que exista um termo próprio para isso em português, a gente escolheu, né, em geral, continuar usando essas palavras em inglês, então elas acabam sendo muito conhecidas. Uma área, nós vamos ver hoje, em que isso acontece muito, é a área da tecnologia, né? Porque os produtos tecnológicos foram criados em países falantes da língua inglesa ou por empresas de língua inglesa, e nós acabamos recebendo esses produtos e muitas vezes continuamos a utilizar as palavras, os termos que já eram utilizados em inglês. Então, alguns exemplos dessas palavras em inglês que nós usamos em português são software, diet, a dieta, credit card, cartão de crédito, dólar,
a moeda, né, o dólar. Shows, drive-thru, DVD, CD, né, o DVD e o CD, o compact disc. Então, na verdade, a gente aqui pegou a forma curta, né, a representação da palavra. Windows, que é o programa de computador, mas a gente também, muitos já reconhece, já sabemos que é a janela, porque tem essa relação da palavra com o uso. Fast food, né, os lanches, as comidas rápidas, se usa muito. O mouse do computador, né, que inclusive em português europeu se usa a palavra rato, mas em português brasileiro nós escolhemos manter o uso da palavra mouse. Marketing, né, então a propaganda, a indústria toda do marketing. Motoboy é também uma palavra em inglês que nós passamos a usar. Hamburger, cheeseburger, todos esses termos. Record ou record, que é tanto o gravação, quanto o disco. Hot dog, videogame, delivery, as entregas, né? Os produtos light, o site em que a gente procura as informações na internet, o play, né? Que tem o botãozinho de play, o triângulozinho aquele para o lado, em muitos dos nossos produtos eletrônicos, e o search no Google, né? Então, só alguns exemplos dessas palavras que podem nos ajudar muito. Além disso, eu gosto sempre também de dar a dica da gente prestar atenção naquelas palavras que se repetem no texto. Se uma palavra se repete várias vezes no texto, ela tem alguma importância, certo? O autor de um texto procura sempre não repetir muito a mesma palavra, porque muitas vezes acaba se tornando chato, né, a repetição da palavra no mesmo texto. Então, quando um autor de um texto não consegue escapar de repetir uma palavra muitas vezes, é porque essa palavra deve ter, então, uma importância muito grande para o texto, ok? Então, como que isso vai nos ajudar? De que forma prática isso realmente vai afetar a nossa interpretação de texto em língua inglesa? Vejam esse texto aqui na tela. Dá um pause para poder ler atentamente. E eu gostaria que vocês tentassem marcar, ou anotar, ou tentar só mentalmente lembrar dessas palavras desse texto, quais que vocês reconheceriam, ou porque são cognatas, ou porque são estrangeirismos, palavras que a gente usa em português, apesar de serem palavras originárias, né, da língua inglesa. Tentem, então, olhar todo esse texto e marcar essas palavras. Prestar atenção em quais que são palavras que vocês já reconhecem, ou porque são parecidas, ou porque ou porque nós usamos essas palavras em português. Dá um pause aí. Soltou o pause, o que eu imagino que a grande maioria de vocês tenha marcado? Essas palavras que eu coloquei aqui em vermelho. Então, vamos olhar o texto novamente. A primeira palavra, computers, né? Nós sabemos, tanto porque muitas pessoas usam a palavra em inglês, quanto porque é uma palavra cognata. Depois nós temos ali electronic. Algumas pessoas podem ter marcado também o machines, outras não. Process information, processa informação. Complex operations, operações complexas. Fraction, fração. Algumas pessoas aqui poderiam ter marcado o think, o time também. Depois, computers, divided, divididos, partes, partes. Hardware, software. Hardware refers, o hardware se refere. Equipment, depois, software refers, o software se refere. Programs, programas. Control,
controla, coordinate, coordena, activities, computer. Então aqui, só nesses dois primeiros parágrafos, eu quero chamar a atenção já para o uso da palavra repetida, né? A palavra computers se repete, então isso é uma palavra que é importante nesse texto, e aqui é exatamente sobre isso que nós estamos falando, né? O que a gente sabe aqui já dos computadores só a partir de olhar essas palavras? Ali na primeira frase ele está falando que os computadores são alguma coisa eletrônica, né? Quem entendeu machines, uma máquina eletrônica, que processa informação e que faz operações complexas em uma fração do tempo, né? Rapidamente. Depois nós temos ali Computers Divided Parts. 2 pontos, hardware e software. Então a gente já sabe que nesse parágrafo nós teremos ali a explicação de 2 partes do computador, o hardware e o software. Sendo que o hardware é o equipamento e o software são os programas que controlam e coordenam as atividades do computador. Então vejam que só com base nessas palavras, mesmo que a gente não consiga entender exatamente cada palavrinha, dá para ter uma ideia geral do significado do texto. Seguindo ali no terceiro parágrafo. CPU, CPU, tem muitas palavras que muita gente que usa em português também, né? Principalmente quem é mais assim, ligado nessa questão de informática e computação. Parte, computer de novo, executes, executa, arithmetic, aritmética, logic operations. Então, o que é o CPU? É a parte do computador que executa as operações lógicas e matemáticas. Seguindo, controls computer activities. Então, o que essa CPU faz? Controla as atividades do computador. Depois a gente vem ali no próximo. Memory, area, computer. Então, sabemos que estamos falando de outra área do computador. Depois tem ali... na verdade, aqui eu até esqueci de marcar algumas. Ó. Save data, a gente sabe que é salvar os dados. Né? Express, são expressos. Então, expressed as quantities, quantidades, of K, do K. Essa parte pode até ficar meio confusa, mas aí vamos ver o resto. For example, né, dá para reconhecer que ele vai entrar com um exemplo aqui. K is equal to 1024 bytes and each byte is equal to 8 bits. Então aqui a gente já sabe que está falando do quê? Dos kbytes, dos bytes, né? Está falando do processamento de memória. Depois ali nós temos a mouse, o mouse, a gente já reconhece, né? Na segunda frase ali nós temos o cursor, different parts, special symbols. Então, mesmo que não exista uma compreensão total do significado da frase, algumas palavras já nos levam a entender do que essa parte do texto está falando. E o nosso conhecimento prévio também de o que é um mouse pode nos ajudar a completar as partes não entendidas aqui. Depois nós temos no último parágrafo different languages. E aqui nós temos um exemplo muito importante de como o conhecimento da área às vezes pode ajudar o conhecimento, a compreensão do texto. Eu, por exemplo, não entendo dessa questão de linguagens de computação. Mas para quem conhece, só ver aquelas palavras ali, o COBOL, BASIC, FORTRAN, ALGOL e Pascal, já sabe do que está falando, porque são os exemplos de linguagens de computação. Certo? Mas então o que eu quis mostrar aqui para vocês? Que muitas vezes, mesmo que a gente pegue um texto, que a gente pegue um texto assim, né? Onde parece que tem muitas palavras em inglês
e inicialmente pode dar aquele susto, nossa, não vou entender nada, às vezes, mais da metade do texto a gente consegue compreender com base nessas informações que a gente tira das palavras cognatas e dos estrangeirismos, ok? Por outro lado, é preciso também lembrar que existem os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São aquelas palavras que parecem com o português, mas não são iguais. Elas parecem, mas não são. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tanto para mostrar para vocês como algumas dessas palavras, mas também para mostrar para vocês como que a gente vai reconhecê-las quando elas aparecerem. Então, no primeiro exemplo, a palavra sensible nos faz lembrar do quê? Né? Em um primeiro momento, parece que está falando que significa sensível. Mas não é. Como que a gente sabe que não é? Vamos ver a frase. A sensible diet can cure cancer. Ali a gente tem a dieta alguma coisa pode curar o câncer. Será que uma dieta sensível vai curar o câncer? O que seria uma dieta sensível? Então, é um desses casos que parece, mas não é. Na verdade, sensible significa razoável, sensato. Então, razoável. Então, aqui, a interpretação verdadeira da frase seria que uma dieta razoável, uma dieta sensata pode curar o câncer. Depois, ali no outro exemplo, a palavra retired parece retirado, né? Mas vamos ver. Qual é o contexto? Qual é a frase? My father, o meu pai, é retirado? Não faz sentido. Não faz sentido. O que significa o retired? Aposentado. Então, se nós, nesse caso, nós vemos que não faz sentido se nós pensarmos na palavra como um cognato, então é uma situação em que a gente vai procurar o significado real da palavra. Da mesma forma, a palavra pretend. A palavra pretend não significa pretender, parece, mas não é. Então, the boy and the girl, o menino e a menina, pretendem que são cientistas? Não faz muito sentido. Então, a gente sabe que aqui existe algum problema. Essa palavra não é a cognata. O que significa pretend? Significa fingir, fazer de conta. Então, o menino e a menina fingem que são cientistas ou fazem de conta que são cientistas. Esse é o sentido da palavra. E mais um exemplo, lecture. Lecture parece com leitura, mas na verdade significa uma palestra. Então, I hope you enjoy this lecture. Eu espero que você curta, né? Que você aproveite this lecture. Não está falando sobre uma leitura, está falando sobre a palestra. Eu espero que você aproveite a palestra. Então, é muito importante que a gente veja também essas palavras dentro do contexto para avaliar se elas são realmente um cognato ou se elas são um falso cognato que está ali para nos desviar mesmo, ok? Bom, pessoal, espero que tenha sido esclarecedor essa explicação para vocês e nos vemos no nosso encontro da semana. Até mais!